filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que te passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Glória a Deus. Até ali. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda aí, Daniel. Glória a Deus. A palavra do Senhor, né, vem nos falando acerca de Jonas. O Senhor, uma vez, ele tinha dado uma ordenança para Jonas, para ir até a cidade de Nínive, né? Proclamar o nome do Senhor. Por quê? Aquele povo daquela cidade, eles estavam perdidos sob prostituição. O pecado já estava fedendo as narinas do Senhor. E ali o Senhor Jesus, ele quer usar Jonas para aquela cidade de Nínive. Só que a palavra do Senhor, ela nos relata que Jonas, ele foge imediatamente da presença do Senhor. E Jonas ali pega uma direção ao contrária, a qual foi estabelecida pelo Senhor. A palavra do Senhor nos relata que Jonas, ele desce até a Jope, uma pequena cidade, e ele pega um navio que ia em direção a Tarsis. Só que aí Jonas, ele já fugiu do chamado a qual o Senhor tinha estabelecido. E a palavra do Senhor Jesus diz que quando Jonas, ele chega em direção àquele barco, ele vai em direção a Tarsis. E quando aqueles marinheiros estavam ali em alto mar, a palavra do Senhor, ela nos revela que veio sobre aquele grande barco uma grande tempestade. Aleluias. Por que veio aquela tempestade em meio àquele mar? Porque Jonas estava desobedecendo a voz do Senhor. Eu já abro um parêntese nesta noite para te dizer: se o Senhor te colocou no propósito, cumpra ele. Porque muitas das vezes aquilo que o Senhor estabelece para nossas vidas não é o que nós queremos. Aleluias. E a gente acaba fugindo do nosso chamado. E a palavra do Senhor nos relata que quando aquele mar começa a vir aquela grande fúria, o mar começou a enfurecer e aqueles marinheiros começam a ficar apavorados. Aleluia. E Jonas, ele desce até o porão daquele barco. Jonas se encontra ali dentro daquele porão, e a palavra do Senhor diz que Jonas, ele sobreveio um grande sono. Agora aqueles marinheiros estão ali com medo, porque a fúria do mar começa a cada vez mais ficar bravio. Aleluia. E
a obedecer a ordenança qual o papai te deu. Aleluia, nesta noite é um despertamento para a igreja. Aleluia, desperta, porque o teu chamado é muito grande. Aleluia, está na hora de se levantar. Aleluia, e começar a fazer a ordenança qual o Senhor estabeleceu na tua vida. Será que você está pensando, aleluia, que o Senhor ele vai ter de misericórdia para a tua vida como foi com Jonas? E se o pior vier acontecer, Deus não tem misericórdia da tua vida. Então nesta noite é necessário levantar e fazer. Cumpra aquilo que o Senhor está te estabelecendo nesta noite. Aleluia. E ali quando Jonas estava dentro da barriga daquele peixe, a palavra do Senhor nos relata que ele começa a clamar ao Senhor em alta voz e a dizer: Senhor, socorre-me. Aleluia, tem socorro de Deus para mim, para a tua vida nesta noite. Recebe socorro do céu nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E ali quando Jonas começa a clamar, a palavra do Senhor diz, Jesus diz que Jonas ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Eu creio que no momento que Jonas estava ali passando pela aquela grande aflição, aleluia, o Senhor começa a dar novas estratégias para Jonas. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa quando eu estava estudando. A palavra do Senhor não relata que aqueles marinheiros começaram a servir ao Senhor, mas eles viram um grande exemplo de homem de Deus. Porque quando Jonas foi lançado dentro do mar, eu creio que ele já caiu ali com a convicção que o Deus do céu ia livrar ele. Aleluia. E no momento que ele começou a clamar ao Senhor, que ele passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe, o peixe ele teve que vomitar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus ele deu uma grande ordem para aquele peixe para lançar Jonas em terra. E a palavra do Senhor Jesus diz que quando Jonas é lançado em terra, agora Jonas vai cumprir a ordenança qual o Senhor deu a ele. E quando ele chega naquela cidade de Nínive, ele começa a dizer para aquele povo, um povo rebelde, um povo que já estava fazendo tudo de bagunça, um povo que já não obedecia mais o Senhor. Jonas começa a dizer: olha, essa cidade será destruída, aleluia. E aquele povo começou a sentir medo. Agora eu vejo aquele povo se lançando diante do Senhor. A palavra do Senhor Jesus diz que de velho a novo, até criança, até os animais daquele lugar começaram a se vestir de
misericórdia, aleluia,